today we are starting a brand new series called Voice. Hoje nós estamos começando uma série novinha em folha chamada Vozes. Over the next few weeks, dentro dessas próximas poucas semanas, we will be talking about voices around us. Vamos estar falando nessas próximas semanas de todo tipo de vozes que tem à nossa volta. The voices inside us, aquelas vozes dentro de nós. The lies we hear, as mentiras que a gente escuta, of course. É claro, the voice of God that calls us and sends us. É claro, a gente vai falar também da voz de Deus que nos chama, que nos envia. And the big question is, how do we know? A grande questão é o seguinte, como é que a gente sabe? How do we know which voice to follow? Como que a gente sabe que voz seguir in such a noisy world, nesse mundo assim, tão barulhento? This is what this series is all about. Essa série tem tudo a ver com isso aqui. Which voice should I follow? Que voz que eu devo seguir? We got voices on social media. A gente tem um tanto de vozes aí nas redes sociais. Voices from the news. Vozes que vêm aí das notícias, dos noticiários. Voices from our past. Vozes que vêm do nosso passado. And I'll tell you one thing. Eu vou te falar uma coisa. The voices from our past, they are strong. As vozes que vêm do nosso passado, elas são fortes, mas sometimes they can even be louder than what we have today. Elas podem ser algumas vezes até muito mais altas do que o que a gente está escutando agora. The voices inside our head. As vozes dentro da nossa cabeça. It seems like a crazy stuff. Parece até coisa de doido. But we know those things are real. Essas coisas são verdades. They're all want to lead us somewhere. Essas vozes todas querem levar a gente para algum lugar. But the only voice, the only one, a única voz, the only one that will truly lead you to life, que vai te levar para uma vida de verdade, is the voice of Jesus. É a voz de Jesus. É a voz de Jesus. And today we begin with the voice, the calls. E hoje a gente vai começar então com a voz que chama. We start with the most important voices of all. A voz mais importante de todas elas, which of course is the voice of Jesus, que é claro, é a voz de Jesus. He doesn't speak like everyone else. Ele não fala como todas as outras pessoas. His voice is personal. A voz dele é individual, é pessoal. It's direct to your hearts. É direto nos nossos corações. His voice is clear. A voz dele é limpa, é clara. His voice is always leads to life. A voz dele sempre nos leva para a vida. The question for us, of course, a pergunta para a gente é, will we recognize his voice? A gente vai conseguir reconhecer, a pergunta é essa para nós, a gente vai conseguir reconhecer a voz dele when he calls, quando ele chama? Would you be able to recognize his voice? Você teria condições de reconhecer a voz dele? And the challenge for this series, we have one for every week, and here's the series challenge. O desafio para a nossa série is, who will you choose to follow? This is the challenge. This is the challenge. Who will you choose to follow? Quem é que você vai escolher seguir? Quem você escolher? This kind of challenge we are going to have every week. Esse tipo de desafio a gente vai ter every single week of this series. Todas as semanas dessa série. Who will you choose? Quem que você vai escolher? Because the voice you follow, porque a voz que você seguir shapes the life you live. Vai desenhar, vai moldar a vida que você vive, que você tem. If you follow the wrong one, se você seguir a voz errada, it'll lead you to confusion. Vai te levar para uma vida de confusão. But if you follow the voice of Jesus, mas se você seguir a voz de Jesus, it will always lead you into life. Vai sempre te levar para a vida. Always lead you into life. A voz dele sempre leva para a vida. So, today's story that we're going to read, a história que a gente vai ler hoje is in the Gospel of John, no chapter 10. A história que a gente vai ler está no capítulo 10 do Evangelho de João. We're not going to start from the beginning. A gente não vai começar, a gente vai começar no começo, na verdade. We're going to start in the beginning of the chapter, but it's in the middle of the story. A gente vai começar no começo do capítulo, mas está no meio da história. Things that happened before, they are interesting as well. As coisas que aconteceram antes
são interessantes também. But the ones that we're going to read about, mas as que a gente vai ler, they are the ones that definitely going to change your life for today. São as que vão mudar a sua vida para hoje, exatamente hoje. So, Gospel of John, chapter 10, Evangelho de João, capítulo 10, verse 1 says like this. Verso 1 vai dizer pra gente: Very truly, I'll tell you, Pharisees, eu asseguro a vocês, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, but climbs in by some other way, mas sobe por algum outro lugar, is a thief and a robber, é ladrão e assaltante. So here Jesus starts with a warning. Jesus começa aqui essa história com um aviso pra gente, um alerta pra gente. Not every voice is safe. Não é toda voz que é segura. There's someone doing things. Tem alguém fazendo alguma coisa. It is not a good person. Que não é uma boa pessoa. It's not a good situation. Não é uma situação adequada. Not everyone who tries to lead you actually has your good in mind. Nem todo mundo que tenta te liderar em algum lugar, te levar em algum lugar, tem a melhor intenção para sua vida. And that is true. And Jesus is telling you, someone who does enter the sheep pen that does not enter the sheep pen by the gate, alguém que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, but climbs in by some other way, mas só por algum outro lugar, is a thief and a robber, é um ladrão, é um assaltante. The thing is, he's not talking about a person. E a coisa é que ele não está falando da pessoa. He's talking about ideas of the past. Ele está falando de ideias do passado. Religião. He's talking about religious leaders. Ele está falando de líderes religiosos. That is what is talked about in the previous chapter. É isso aí que estava falando no capítulo anterior. Greek philosophy back then, filosofia grega, lá antes dele. Some other religions, algumas outras religiões. Even the Pharisees themselves, até os fariseus mesmo, para quem, to whom he's speaking right now, para quem está falando agora aqui. Thief and robber, ladrão e assaltante. Some voices come to steal, to manipulate. Algumas vozes vêm para roubar, vêm para manipular. And to pull you away from God's plan. E de tentar te levar para um lugar diferente de onde é o plano de Deus. So what Jesus teaches us here is the discernment is not optional. O que Jesus ensina para a gente aqui é que discernimento não é opcional. You gotta have it. Você tem que ter. Who is talking to you? Quem está falando com você? Which voice are you listening to? Qual é a voz que você tá escutando? You can't just listen to every voice. Você não pode escutar toda e qualquer voz. You can't just follow every influence. Você não pode escutar, seguir toda e qualquer influência. Some voices will lead you toward God's life. Algumas vozes vão te levar em direção à vida de Deus. And others will pull you away. Algumas vozes vão te levar para longe. That's what they do. É o que eles fazem. And that's why you need to know how to recognize the shepherd's voice. É por isso que você precisa entender e conhecer a voz do pastor. When he says shepherd, he's talking about the shepherd with the capital S. Quando ele fala pastor, que ele está falando pastor com um P maiúsculo. He's talking about the good shepherd. That's what he said previously in the chapter. Isso é o que ele fala anteriormente nos capítulos. He's the good shepherd. Ele é o bom pastor. He's the one who lead you to good place. Ele vai te levar para os lugares interessantes. And verse 2 continues to say, e o verso 2 continua dizendo para a gente, the one who enters by the gate, aquele que entra pela porta, he's the shepherd of the sheep, é o pastor das ovelhas. And Jesus makes here a contrast. Jesus está fazendo aqui um contraste. There's a real shepherd, tem um pastor de verdade, and there's the one who enters, the real shepherd enters by the gate, é o pastor de verdade, é o que entra pelo portão, and he doesn't sneak in, ele não só arruma um jeito divertido, diferente de conseguir entrar, he doesn't deceive, ele não está enganando, he comes openly, he comes faithfully. Ele não só vem de forma aberta, mas ele vem de forma fiel também. He doesn't need tricks. Ele não precisa de fazer qualquer tipo de mágica, de qualquer ideias diferentes. No trick at all. Não tem nenhum tipo de ideias imaginárias. He comes with truth. Ele vem de verdade, com verdade. And he comes for those who can recognize him
as the true shepherd. Ele vem para aqueles que conseguem identificar que ele é o verdadeiro pastor. The gatekeeper, says verse 3, o porteiro, o verso 3 vai falar para a gente. O porteiro abre-lhe a porta. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. E as ovelhas ouvem a sua voz. He calls his own sheep by name and leads them out. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. This is the heart of this message. Isso aqui é o coração dessa mensagem. The sheep recognize his voice. As ovelhas reconhecem a voz dele. It's an interesting thing, because we talk about God's voice, porque essa é coisa interessante, porque a gente fala da voz de Deus, but are you able to recognize God's voice? Você tem condição de reconhecer a voz de Deus? Is it God that's talking to me? Is it my mind? É Deus que está falando comigo? É a minha mente? Is it something else? É alguma outra coisa que está conversando comigo? Because it says, the sheep listen to his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. As ovelhas escutam a voz, chama as ovelhas pelo nome, ele as leva para fora. He calls them by name. Chama pelo nome. Think about that. Pensa nisso aí um pouquinho. Jesus doesn't just call a crowd. Jesus não chama, simplesmente está chamando uma multidão. Hey, come on everybody. Hey, todo mundo, chega aí. Não. He calls individuals. Ele está chamando indivíduos. He knows your name. Ele sabe o seu nome. He knows your story. Ele conhece a sua história. He calls you out to follow him personally. Ele te chama para poder segui-lo de forma individual. Not as a crowd. Não é uma multidão. And if you think about the sheep pastor, você pensa aqui no shepherd here, o pastor de ovelhas, que está aqui dentro dessa história, and he's not leading just like a handful of sheep. Ele não está só liderando ali, guiando uma quantidade pequena de ovelhas. And he knows them by name, e conhece pelos nomes. That's an interesting thing. É uma coisa interessante. And we can have a reflection here for us. E a gente pode ter aqui um pensamento para a gente poder olhar e entender para as nossas vidas. We can look at and take it for our lives. And the reflection is this. E a reflexão é essa aqui. The secret is recognizing his voice. O segredo é reconhecer a voz dele. If you want to know if you're following the right one, the right person. Se você quer saber se está seguindo a direção correta, a pessoa correta, are you able to recognize his voice? Você tem condição de reconhecer a voz dele? Are you following God? Você está seguindo Deus? Amém. Are you able to recognize his voice? Você tem condição de reconhecer a voz de Deus? Because sometimes we get confused. Algumas vezes a gente fica confuso. I'll tell you, that's for everybody. Eu vou dizer para você, é para todo mundo. I'm a pastor at a church. Eu sou um pastor numa igreja, and sometimes I get confused. E algumas vezes eu me sinto confuso. Is it God talking to me, or just my mind playing some tricks? É Deus mesmo que está falando comigo, ou é a minha mente que está me enganando de alguma maneira? Is it truly God? É Deus mesmo? The secret is recognizing his voice. O segredo é reconhecer a voz dele. And sometimes, when there are so many voices around us, e algumas vezes, quando tem um tanto de voz à nossa volta, we have to calm down. A gente tem que vamos tranquilizar. Let's calm down and really pay attention to what I'm listening to. E prestar atenção realmente no que eu estou escutando. The difference between the real shepherd and every false voice is this. A diferença entre o pastor de verdade e todas as vozes falsas é isso aqui. The sheep knows voice. A ovelha conhece a voz dele. Not confused. Não está confuso. They don't wonder if it's him or not. Não fica se perguntando, será que é ele? Será que não? Is it God? Is it not God? They recognize it. Reconhecem. And the same is true for all of us. A mesma coisa é verdade para todos nós. The closer we walk with Jesus, quanto mais perto a gente anda de Jesus, the clearer his voice becomes in our lives. Mais clara a voz dele fica na nossa vida. Why? We get intimacy. A gente começa a pegar intimidade. So if your kid calls you out, if you have kids, so seus filhos te chamam, se é que você tem filhos, you know whose voice is calling you. But if you're in a place, everybody is there, is married couples, você está num lugar onde todo mundo são pessoas casadas, and someone just calls out, alguém grita lá, amor, sweetheart, alguém chama, everyone looks, and then you listen to the next sentence, você presta atenção na próxima frase.
Yeah, that's not my wife, or that's not my husband, that's the case. Não é minha esposa, não é meu marido, says it's sweetheart for somebody else, é o amorzinho de alguma outra pessoa. It's not my, but you recognize the voice. Você reconhece a voz. Você reconhece a voz. When he brought all out his own. Quando ele traz, o texto vai dizer para a gente aqui. When he has brought. Yeah, there you go. When he has brought out all his own. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, he goes on ahead of them. Ele vai adiante delas. And his sheep follow him because they know his voice. E essas o seguem porque elas conhecem a sua voz. Notice how the shepherd leads. Presta atenção aqui como é que esse pastor aqui guia. He doesn't push the sheep from behind. Ele não está empurrando as ovelhas de trás. He goes ahead of them. Ele vai na frente delas. He takes the first step. Ele dá o primeiro passo. He shows the way. Ele mostra o caminho. And the sheep follow. E as ovelhas seguem because they recognize his voice. As ovelhas seguem porque elas reconhecem a voz dele. And this is a good picture of Jesus. Isso aqui é uma pintura, uma imagem, um desenho bem interessante de como Jesus trabalha com a gente. He never calls you to go somewhere he hasn't gone first. Ele nunca te chama para ir num lugar que ele nunca foi. He goes ahead of you. Ele vai na sua frente. So, good thing for all of us, coisa boa para todos nós. The place you're headed to, o lugar para onde você está indo. And maybe you're afraid, talvez você esteja com medo. The direction you need to go, a direção para onde você precisa ir. And if you're following God's voice, se você estiver seguindo a voz de Deus, you can just go without any fear. Você pode ir sem medo nenhum, without being afraid of anything, sem estar com medo de qualquer coisa, because He's ahead of you, porque Ele está na sua frente. He knows the way. Ele conhece o caminho. He knows the way. Please don't miss it. Não perca isso aqui. He leads from the front. He leads from the front. Ele vai sempre na frente. Jesus never drives us like cattle. Jesus não guia a gente igual guia vaca. He leads us from the front. Ele vai na frente. He steps out ahead. Ele dá os passos dele na frente, showing the way, mostrando o caminho. And then he calls us to follow. E aí é que ele chama a gente para poder seguir. He's not calling you to follow a place he has never been yet. Ele não chama para ir para um lugar onde ele ainda não foi. That means you can walk with confidence. Quer dizer que você pode andar com confiança, com tranquilidade, because wherever He's leading you, porque seja lá para onde for que Ele está te levando, He has already been there first. Ele já esteve lá antes. Verse 5 says, o verso 5 diz, but they will never follow a stranger. Mas nunca seguirão um estranho. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Na verdade, eles fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranho. There's another contrast here. Tem outro contraste aqui. The same sheep who know the shepherd's voice is also know when it's not him. As mesmas ovelhas que conhecem a voz do pastor também sabem quando é ele. They can recognize what doesn't sound like the shepherd. Elas podem reconhecer, conseguem reconhecer o que não é a voz do seu pastor. And when they hear a stranger, quando escuta a voz de um estranho, they don't entertain it. Não fica ali, deixa eu ver aqui até onde é que esse negócio vai. You know, as believers, como pessoas que creem em Deus, sometimes we try to lead our lives. Algumas vezes a gente tenta colocar a nossa vida just going to the very thin line that divides good things from bad things. Tenta colocar a nossa vida numa linha bem fininha que divide aquilo que é bom do que é ruim. And sometimes we keep on asking ourselves. E algumas vezes a gente fica se perguntando: is it a sin? Será que isso é pecado? Is it a good thing to do? Será que isso é uma coisa boa de fazer? The sheep, when see things there is a stranger voice. A ovelha, quando vê uma coisa que é a voz estranha, run away, foge.
Don't entertain it. Não fica ali tentando se divertir com essa ideia. It doesn't test it out. Não fica ali testando. Let me try, just to see if it's God or not. Deixa eu experimentar para poder ver. Doesn't test it out. They run. Elas correm. And that's what following Jesus looks like. E assim que seguir Jesus é dessa maneira. If it doesn't sound like his voice, se não parece a voz dele, run away. Fuja. The relationship with Jesus, o relacionamento com Jesus is more than just knowing his voice. É mais que conhecer a voz dele. It's not just knowing Jesus' voice, it's refusing to follow any others. Não é apenas reconhecer a voz de Jesus, é recusar-se a seguir qualquer outro. Not just knowing Jesus' voice, refusing to follow any other. That is a relationship. Esse é o tipo de relacionamento that leads to life. Esse é o relacionamento que leva para a vida. Not just surviving. Não só sobrevivência. Life in its full, vida, que de fato vale a pena. Following Jesus isn't just about positive recognition. Seguir Jesus não é só de reconhecimento de coisas positivas. It's also about rejection. Também tem rejeição. I need to learn how to reject other voices. Eu tenho que aprender a rejeitar outras vozes. You can't say yes to his voice and still entertain every other one. Você não tem como dizer sim para a voz de Jesus e continuar entretendo outras vozes. It is a yes or no thing. É um sim e não tipo de coisa que não tem como misturar. You can't just go around listening to other voices and trying to listen to God's voice as well. Você tem como ir para um lugar escutando todo quanto é outra voz e tentar escutar a voz de Deus ao mesmo tempo. The sheep run from the stranger's voice. A ovelha foge da voz do estranho. That's what makes them safe. Isso aí é o que vai fazer com que elas fiquem seguras. Running away from danger. Correr do perigo. And learning to walk away from anything that doesn't sound like Jesus. E aprender a correr de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que não parece com Jesus, is what will keep you safe as well, o que vai te manter seguro também. We have to learn it. A gente tem que aprender isso. All of us. Todos nós. You know why? We're humans. Nós somos seres humanos. And we have failures. A gente tem fracassos, fraquezas. We have problems of our own. A gente tem problemas que são os nossos próprios problemas, and sometimes we got confused. E algumas vezes a gente fica confuso. We can't understand what's going on. A gente não consegue entender exatamente o que está acontecendo. And knowing to know, and knowing Jesus' voice, and refusing to follow any other, e reconhecer a voz de Jesus e recusando seguir qualquer uma outra voz, is the kind of thing that will lead us to safety. É o tipo de coisa que vai nos levar para a segurança. Take this with you, the security of the sheep. A segurança, leva isso aqui com você. A segurança das ovelhas, the security of the sheep, is knowing the shepherd's voice. É em reconhecer a voz do pastor. The sheep are safe, not because they're strong. As ovelhas estão seguras, não porque elas são fortes, not because they're smart, não é porque elas são inteligentes. And by the way, talking about the animal, the sheep, falando da ovelha, animal, they're not smart at all. são reconhecidos por não ser inteligentes. That's not our case. Esse não é o nosso caso. You're real smart. Você é bem inteligente. I know that. And you can smile. Você pode até rir, eu sei disso. You're very smart. And you know they're smart. Você sabe que você é inteligente, but it's not your own wisdom that's going to keep you safe. Não é a sua sabedoria, a sua inteligência que vai te manter seguro, vai te manter segura. The same thing that happens to the animal sheep. A mesma coisa que acontece com o animalzinho, com a ovelhinha aqui, is the same thing for us. A mesma coisa para nós. Your safety isn't in your wisdom. A sua segurança não está na sua própria sabedoria, in your own experience, na sua própria experiência, or your strength, ou na sua força. It is in staying close enough to Jesus. Está em ficar perto de Jesus o suficiente, that his voice is unmistakable in your life, que a voz dele você consiga reconhecer o tempo inteiro na sua vida. If I'm pretty close to my children, se eu estiver muito perto das minhas crianças, pretty close to my wife, muito perto da minha esposa, I can recognize their voice anywhere. Eu posso reconhecer a voz deles em qualquer lugar. Why? We walk close. A gente anda junto o tempo inteiro. We have a good relationship. A gente tem um relacionamento bom.
And we know each other's voice. A gente conhece as vozes uns dos outros. And that is how our relationship with God works. É dessa mesma maneira que o nosso relacionamento com Deus funciona. If you're close enough, se estiver perto o suficiente, His voice will be unmistakable to you. A voz dele vai ser inconfundível para você. If you're close enough, se você estiver perto. Verse 6 says, Jesus used this figure of speech. Verso 6 vai dizer para a gente aqui, Jesus usou essa figura de linguagem. Today is kind of slow, right? Let's see. Yeah, let's see. Foi? Ok. Jesus usou essa Jesus used this figure of speech. Jesus usou essa comparação. But the Pharisees did not understand what he was telling them. Mas eles não compreenderam o que ele estava falando. The Pharisees heard the words. Os fariseus escutaram as palavras. But they didn't grasp the meaning. Mas o significado daquelas palavras não fez sentido para eles. They were listening with their ears. Eles estavam escutando com as orelhas deles, but not with an open heart. Mas não estavam com o coração aberto. And what the text gonna gives us right now. O que o texto vai dar para a gente is Jesus making a transition. É Jesus fazendo uma transição. So far, he was talking about sheep knowing their shepherd voice. Até agora ele estava falando de ovelhas reconhecendo a voz do pastor. Here's the transition. Some hear, a transição que vai fazer aqui. Some hear but do not understand. Alguns ouvem, mas não entendem. This is still true today. Continua sendo verdade ainda hoje. Two people can hear the same message. Duas pessoas podem escutar exatamente a mesma mensagem. Sit under the same teaching, de estar no mesmo lugar de ensinamento, and even read the same verse. E até mesmo ler o mesmo verso. And one leaves transformed, e sai dali transformado. And the other leaves untouched. E o outro vai sair sem sentir nada. Absolutely nothing. Absolutamente nada. The difference isn't in the voice of Jesus. A diferença não está na voz de Jesus para um ou para outro, for one to another. It's whether the heart is ready to receive what he says. A diferença está se o coração está pronto ou não para receber aquilo que ele está falando. Some hear, but do not understand. Uns ouvem, mas não conseguem entender nada. So take another thing with you. Take this with you. Leva outra coisa aí com você. The voice of Jesus only transforms open hearts. A voz de Jesus só transforma o coração aberto. If your heart is locked, se o coração estiver fechado, yep, no way, não tem jeito. Não tem jeito. The voice of Jesus only transforms open hearts. A voz de Jesus só transforma o coração aberto. Hearing is not the same as receiving. Escutar não é a mesma coisa de receber. The Pharisees, they heard every word Jesus said. Os fariseus escutaram tudo quanto é palavra. Tudo quanto é palavra que Jesus falou. They heard it. Eles escutaram. But their heart, o coração deles, na verdade, were closed. Estava fechado. Os corações fechados. That's why nothing changed them. Por isso que nada mudou neles. But when your heart is open, quando seu coração está aberto, your life is open, quando sua vida tá aberta, the same words will become, as mesmas palavras vão se tornar life, vida, direction, direção, and hope, e esperança também. Same words. Exatamente as mesmas palavras. Exatamente as palavras. The voice of Jesus only transforms open hearts. A voz de Jesus só transforma o coração que está aberto. Coração que está aberto. And so the text will say, o texto vai dizer para a gente, therefore, Jesus said again, verse 7, very truly, I'll tell you, verse 7 vai dizer para a gente, então Jesus afirmou de novo, eu digo a verdade, I tell you, I am the gate for the sheep. Eu digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Now, Jesus changed the picture, ele muda o quadro aqui, o cenário. He's not only the shepherd who calls, ele não é só o pastor que chama, he's also the gate. Ele agora também é o portão, a porta das ovelhas aqui. The one way in, o único caminho de chegar, de entrada. The only way to enter and belong to the flock of God is through him. O único jeito de entrar pelo rebanho, o aprisco do Senhor aqui, é passando por ele. He's the door, he's the gate. Ele é a porta.
Ele é a porta. Portão. And what he's doing right now, o que ele está fazendo aqui, just imagine Jesus is speaking to a crowd. Imagina Jesus falando com a multidão, and he's using this figure of speech. Ele está usando essa figura de linguagem. First he says he's a good shepherd. Primeiro ele fala que ele é o bom pastor. Then he says that he's the gate. E agora ele fala que ele é a porta. And they're looking at him and saying, what's going on? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? And he's kind of, I could say, he's building the tension. Ele está aumentando a tensão do lugar. The voice, the calls is the same that says I'm the gate. A voz que chama também é a voz que diz, eu sou a porta. He's not just speaking as a guide or as a teacher. Ele não está só falando aqui como um guia, como um professor. The same voice that calls his sheep by name now says I'm the gate. A mesma voz que chama as ovelhas pelo nome agora está dizendo, eu sou a porta para essas ovelhas. Eu sou a porta para essas ovelhas. He's the way in. Ele é a porta de entrada. He's why, and that's why his voice matters above every other voice. É por isso que a voz dele tem mais importância do que qualquer uma outra voz. Not just because he's leading the sheep to safety. Não só porque ele está levando as ovelhas para a segurança, but he is the way in to safety. Mas ele é o caminho, a porta de entrada para a segurança. And his voice matters more than any other. A voz dele é mais importante do que qualquer uma outra, because his call is not just an invitation, porque o chamado dele não é só um convite. It's the only entry point into life with God. É o único ponto de entrada para uma vida com Deus. That's why it matters most. É por isso que é mais importante do que as outras. And verse 8 says, o verso 8 vai dizer, all who have come before me are thieves and robbers. Todos que vieram antes de mim, verso 8 diz para a gente aqui, eram ladrões e assaltantes. And again, he's not talking about people. De novo, ele não está falando de pessoas. He's talking about teachings. Ele está falando de ensinamentos. Teachings, ensinamentos. And maybe those teachings came through teachers. Talvez esses ensinamentos vieram de alguns professores. But he's not talking about a person. Ele não está falando de uma pessoa. He's talking about ideas. Ele está falando de ideias. All who have come before me are thieves and robbers. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes. But the sheep have not listened to them. Mas as ovelhas não os ouviram. Jesus draws a hard line here. Jesus coloca uma linha divisória aqui. Before him, antes dele, there were many false leaders. Tinha um monte de líderes falsos who came with promises, que vieram com promessas, with authority, com autoridade, with control, com controle, but not with life. Mas nenhum deles traziam vida. And he brings life. E Jesus traz vida. Aleluia. 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 They all brought some ideas. Eles todos trouxeram ideias. But none of them brought life. Mas ninguém trouxe vida. They act like shepherds. Eles agiram como pastores. But they were actually thieves. Mas agiram como pastores, mas eram na verdade ladrões. The true sheep did not listen to them. As ovelhas de verdade não escutaram para eles. Because deep down, they were waiting for the real shepherd. Porque na verdade eles estavam esperando por um pastor de verdade. That would lead them to life, que levaria eles para a vida. The one true voice that would call them by name. Aquela voz que iria chamá-los por nome. Isn't that so different when someone calls you by name? Não é tão diferente quando alguém te chama por nome? I'll tell you, just today something very interesting happened. Hoje mesmo aconteceu uma coisa bem interessante. And sometimes after the band has rehearsed and everything, the sound check and everything, normalmente aqui, depois que a banda ensaia, que confere o som e todas as coisas, someone prays, alguém ora, and someone prays for the preacher, alguém ora por quem vai pregar. And most of the times, I'll tell you, a maioria das vezes, people just pray like this, bless those who are going to preach, abençoa aqueles que vão pregar. And someone who prayed today, e alguém que orou hoje falou, bless Pastor Flam, he's going to preach, abençoa o pastor Flam que vai. That felt personal to me. Foi pessoal para mim. Someone prayed specifically for my name. Alguém orou de uma forma específica pelo meu nome. It's different when we pray. Let me pray for you. Heavenly Father, help everybody here. O Senhor abençoa, vamos orar por todo mundo. O Senhor abençoa, todo mundo está aqui. But when your name is there, quando o seu nome está lá, it's different. It's personal. É pessoal. And I felt blessed, by the way. E eu me senti abençoado.
The true shepherd, o verdadeiro pastor, calls you by name. Te chama pelo seu nome. When you're confused, he calls you by name. Então, quando você está confuso, ele te chama pelo seu nome e say, so and so, such and such, don't be confused. Fala fulano de tal, não fica confuso, não fica confuso. I'm with you, eu estou com você. I'll lead you, eu vou te liderar. I'll take you to place that you need to be. Eu vou te levar para os lugares que você precisa ir. By name. Pelo seu nome. That's personal. É pessoal. It's an invitation from him that's personal. É um convite dele que é pessoal. The true sheep, as verdadeiras ovelhas, they didn't listen to them. Não escutaram esses caras, essas ideias, because they were waiting for the one who would call them by name. Porque estavam esperando por aquele que ia chamar pelo nome. And verse 9 says, I'm the gate, and whoever, verse 9 vai dizer para a gente, eu sou a porta, and whoever enters through me will be saved. Quem entra por mim será salvo. They will come in and go out and find pasture. Entrará, sairá, encontrará passagem. And here's the promise, that everyone who comes through Jesus finds salvation. Todo mundo que entra através de Jesus, passa por Jesus, encontra salvação. And by salvation, I mean, em relação à salvação, o que eu quero dizer é o seguinte, and that's exactly what the text says, é o que o texto diz também, it is a life free from the consequences of sin, é uma vida que está livre das consequências do pecado. That is salvation. Including the most powerful consequence of sin, incluindo a consequência mais forte do pecado, which is death, que é morte. Because Jesus is the only one who preaches life, porque Jesus é só ele que fala de vida. He's not just a voice of comfort, ele não é só uma voz de conforto. He's the doorway into eternal life, ele é a porta de entrada para uma vida que é eterna. And when you enter through him, e quando você passa por ele, you don't just survive. Você não vai só sobreviver. You find his promises. Você vai encontrar as promessas dele. And here are his promises: pasture, freedom, pastagem, liberdade, and abundance, e abundância. And that's the life that Jesus offers. Essa é a vida que Jesus oferece. Not just barely making it, não só quase não conseguindo andar, passar por isso. Not just surviving, not just trying to survive another day, não só sobrevivendo ou tentando sobreviver um outro dia. In him, nele, you find pasture for your soul. Você vai achar alimento para a sua alma. And isn't that the problem that we are living today? Não é esse o problema que a gente está tendo hoje? People are sick in their souls. As pessoas estão doentes na própria alma. And Jesus is offering pasture to your soul. Jesus está oferecendo alimento, pastagem para a nossa alma. Freedom from the voices that enslave you. Liberdade das vozes que nos escravizam. Voices from our past. Vozes do nosso passado, those voices inside our heads that tells us that we are not able to do this and that. Aqui vão dizer para a gente que você não tem condição de fazer aquilo, isso ou aquilo. With Jesus, everything is possible. Anything is possible. Com Jesus, tudo é possível. Qualquer coisa é possível. And those voices try to be loud in your mind. Essas vozes tentam ser altas dentro da nossa cabeça. And who are you going to listen to? E quem que você vai escutar? Quem você vai escutar? He brings pasture, he brings freedom, he brings abundance. Ele traz pastagem, ele traz liberdade, ele traz abundância. And this is life at its fullest. Isso aqui é vida, vida com abundância. Just think about it. Pastor Charlie was ministering the communion just a few minutes ago. Pastor Charlie estava trazendo um tempo de comunhão agora há pouco, and he was talking about the year jubilee. Ele estava falando do ano jubileu, and the year that you're going to be free for anything. O ano que você vai estar livre de tudo. Your debts are forgiven. As suas dívidas estão perdoadas. And I was thinking behind on the end of the auditorium. Eu estava pensando lá no fundo do auditório. Is that today, Lord? Será que é hoje? Oh, your credit cards, you don't need to pay them anymore. You're forgiven. Todos os seus cartões de crédito estão perdoados. So that is the year jubilee. É o ano jubileu. But just think about it. Jesus brings pasture, freedom and abundance. Jesus traz pastagem, liberdade. Ele traz abundância. Life at its fullest. Vida completa.
Isn't that a dream? Não é um sonho? A dream that can be true if you trust the right person. O sonho pode se tornar verdade se você confia na pessoa que é a pessoa verdadeira. And that person is Jesus Christ. Essa pessoa é Jesus Cristo. The question is, a pergunta é, which voice are you listening to? Que voz que você está escutando? Que voz você está escutando? Que voz você está ouvindo? The voice of Jesus calls you to salvation. A voz de Jesus traz para a salvação. To pasture, to freedom, to abundance, para pastagem, para liberdade, para abundância. But there are other voices out there as well, calling you to. Tem outras vozes aí lá de fora te chamando também. Voices that promise much, but deliver only pain. Voz que oferece um monte de coisa, mas a única coisa que entrega é dor. And this is the question that decides everything. E essa aqui é a pergunta que decide toda e qualquer coisa. Which voice are you listening to? Que voz que você está ouvindo? The thief, verse 10 says, o ladrão, o verso 10 vai dizer para a gente, comes only to steal, kill and destroy. O ladrão vem apenas para roubar, para matar, para destruir. I have come that they may have life and have it to the full. Eu vim para que eles tenham vida e a tenham plenamente. Another contrast, o outro contraste aqui. The voice of the thief takes everything from you. A voz do ladrão toma tudo de você. And again, he's not talking about a person. De novo, ele não está falando de uma pessoa. He's not even talking about Satan. Ele não está nem falando de Satanás, do diabo. Some people think that this verse is about the devil. Que algumas pessoas pensam que esse verso aqui é a respeito do diabo. It's not. Não é. He's talking about teachings. Ele está falando de ensinamentos. The thief comes only to steal, to kill and to destroy. O ladrão vem apenas para roubar, para matar e destruir. The voice of the thief takes everything from you. It steals, it kills, it destroys. But the voice of Jesus gives. He came so that you may have life, and not just any life, life to its full, vida completa, vida plena. And this is the dividing line between, essa aqui é a linha divisória entre every other voice and the voice of the shepherd, qualquer uma outra voz e a voz do pastor de verdade. One voice drains you, uma voz te drena. The other voice, a outra voz fills you, a outra te enche. The very voice that is calling you, a mesma voz que está te chamando, is trying to fill your life as well. Também está tentando encher a sua vida. And every voice either takes life or gives life. Toda voz, todas as vozes. Ou tira vida ou dá vida. That's true. Essa é a realidade. And the choice, and that is the choice before us. E essa aqui é a escolha que está diante da gente. There are only two kinds of voices in this world. Só tem esses dois tipos de vozes aqui no mundo. The voice that drain e the voice that fill. A voz que drena e a voz que te enche. Voices that take and voices that give. Vozes que dão, vozes que tiram. And this is where it becomes personal. E aqui é onde a coisa se torna individual, pessoal. It's not enough to hear about the shepherd voice. Não é suficiente só escutar a respeito da voz do pastor. You have to choose which voice you're going to follow. Você tem que escolher que voz que você vai seguir. Will you keep listening to the voices that steal, that kill and destroy? Você vai continuar escutando para as vozes que roubam, que matam e que destroem? Or you follow the voice of Jesus? Ou você vai seguir a voz de Jesus, the one that calls you to life, aquele que te chama para a vida, to freedom, para a liberdade, and to abundance, e para a abundância. The voice that calls leads to life. A voz que chama vai levar para a vida. And this is the heart of the part 1 of this series. Esse é o coração dessa parte 1 da nossa série. The voice that calls leads to life. A voz que chama vai levar para a vida. Don't ignore his call. Não ignore o chamado dele, não. Don't get lost in all the other voices. Não se perca com todas as outras vozes. Today, choose
To follow the shepherd's voice. Hoje, decida que você vai seguir a voz do pastor. Not me as a pastor, as the shepherd. Mas o pastor, não simplesmente um líder, mas o bom pastor que a Bíblia diz. But the good shepherd. And you'll find life in its fullness. E seguindo Jesus, você vai encontrar vida com abundância. Because away from him, you can't live. Porque distante dele não dá para viver. And that is the truth. E essa é a realidade. And if you listen to the right voice, se você escutar a voz de verdade, you find life. Você vai encontrar vida. Not just any life. Não só qualquer, não é uma vida qualquer. But life in its fullness. Mas vida em abundância. I hope and pray that you received this message. Eu oro e eu espero que você tenha recebido essa mensagem. That God is calling you, que Deus está te chamando, to live a life, para viver uma vida, a life of abundance, uma vida de abundância. Amém? Amém.